Eu quero convidar então a nossa querida irmã Érica Maida. Ela é mensageira do amor divino. Seja bem-vinda, irmã Érica. Tudo bom? Graças a Deus, Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Tenha bondade. Obrigada. Pode ocupar o seu assento. Tenho também a alegria de convidar um leigo. Ele vem partilhar conosco a sua experiência de pastoral carcerária. Heraldo Luiz Araújo. Heraldo, seja bem-vindo também você. Que obrigado, alegria, padre. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Tá aí. E nós temos também mais uma pessoa, um jovem, é o Lucas Marçal Ramos. Ele trabalha na Fazenda Esperança, faz parte do projeto Espalhando Esperança. Ele vai estar conosco. Lucas, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo de Fortes da Fé. Deus nos abençoe a todos e que possamos passar aí para os nossos queridos ouvintes, todos aqueles que participam deste programa Fortes na Fé, tudo aquilo que nos fortalece em nossa fé de cristãos e cristãs. Sempre nós iniciamos com uma frase de Santo Afonso. Preste atenção nesta frase. Não se preocupe em fazer muitas coisas, mas procure realizar perfeitamente aquilo que ache ser a vontade de Deus. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, aqui nós temos um princípio essencial para a nossa vida de cristãos e um princípio essencial para a nossa salvação, para que a gente possa se encontrar com Deus. Pode ter certeza, Santo Afonso repetia sempre, a vontade de Deus é uma só. A vontade de nos amar e de receber uma resposta de amor da nossa parte. E sendo que nós sabemos muito bem, a vida só vale a pena onde existe amor. E a vida eterna depende desse amor que a gente começa a praticar aqui na Terra, se esforça para, de alguma forma, concretizar esse amor. E quando eu creio que sou profundamente amado por Deus, e a partir daí eu quero dar uma resposta de amor a Deus, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, aí está a nossa salvação, aí está aquilo que você deve sempre ter assim como meta da sua vida. Nunca se canse e nunca desista de amar e você estará sempre dentro do coração de Deus. Muito importante, então, que a gente possa agora conversar com os nossos queridos convidados. Aqui está o Heraldo, da Pastoral Carcerária. Heraldo, que bom que você está aqui. O Lucas, não é mesmo? E a nossa querida irmã Érica, né? Érica, como é que é essa vontade de Deus na sua vida? Qual foi o jeito de você responder a ela? Eu estava aqui pensando, né, lendo a frase de Santo Afonso e a partir da própria meditação que o Senhor fez em seguida, falando do amor, né? Eu pensava que fazer a vontade de Deus é justamente nós conhecermos Deus, né? Saber quem Ele é. A gente só sabe se está fazendo a vontade de Deus se a gente conhece a Deus, né? E a maior definição de Deus é dada por São João, né? Deus é amor. Então, quando nós estamos fazendo ações, praticando ações, ou até mesmo vivendo a partir do amor, procurando fazer o bem, eu acredito que essa, né, é o melhor discernimento para saber se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? E é isso que eu procuro fazer e colocar em prática no meu dia a dia. Por isso que uma frase do nosso fundador, né, o Padre Eduardo Moriarty, que também é redentorista, né? Por isso nós temos a mesma espiritualidade, comungamos da mesma espiritualidade redentorista. Padre Eduardo sempre nos dizia, né, tudo que fizer, faça por amor a Deus, né? Então essa é a maior definição, né? E creio, não é mesmo, Érica, que esse amor profundo de Deus por nós é um amor que nos leva não apenas a cumprir determinadas obrigações ou, sei lá, executar bem uma profissão, mas nos conduz assim para algo mais na nossa vida, né? Uma generosidade maior em tentar provar a Deus, eu amo o Senhor, né? E como dizia São João também, a gente não vê a Deus, eu tenho que provar esse amor a Deus através de quem? Do meu irmão. Do meu irmão, do meu próximo. Senão Deus não vai acreditar quando eu começo a repetir demais, eu te amo, meu Deus. Ele vai sacudir a cabeça, falar, não, pela sua vida não parece que tem tanto amor assim. Mas o amor é sempre um aprendizado e hoje a gente vai ver algumas pessoas que estão tentando viver o mandamento do amor
numa situação muito bonita, que eu diria a situação do bom samaritano. Aquela parábola que nos dá esse ícone da caridade cristã e em que Jesus diz desse bom samaritano, ele viu, sentiu compaixão e cuidou. É esse, meu querido irmão, minha querida irmã, o segredo que Jesus nos oferece para que a gente possa ter a vida eterna. Vai e faça o mesmo, diz Jesus para nós. Vamos então conversar um pouquinho com Heraldo. Heraldo faz parte da pastoral carcerária da nossa arquidiocese, não é mesmo, Heraldo? Isso, a gente está lá participando. Há quanto tempo, Heraldo? Eu estou participando já há 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente Você está tem lá. o Padre Ferreira como Padre diretor. José Ferreira. José Ferreira. Uma saudação ao Padre José Ferreira. Saudação. Ele tem sido perseverante nessa pastoral, né? E faz um trabalho muito bonito. O que eu gosto muito, né, assim, na pessoa do Padre José é o amor que ele tem pelo trabalho. Conheço o Padre José assim, desde a época de seminarista, quando ele era seminarista. Sim. Já vai aí para 27, 28 anos que a gente tem essa amizade. E há 17 anos que ele está na pastoral. 17 anos 17 já. anos. Tá bom. Já. É um grande missionário na pastoral carcerária. E como é que você veio a conhecer essa pastoral carcerária? Porque eu tenho a impressão que quando a gente fala em pastoral carcerária, sempre dá um pouquinho assim de receio, não é mesmo? Verdade, verdade. Como é que você conseguiu entrar e abraçar essa pastoral? Eu tenho um pouco de conhecimento da palavra de Deus, da leitura no dia a dia. Sim. E uma frase que sempre me incomodava é esta, que a gente até traz na blusa, na parte de trás. Estive preso e foste me visitar. Então, vai de encontro ao que está hoje propondo para a gente, a igreja, na pastoral, de ir lá para visitar. O que aconteceu? O padre muitas vezes me convidou. Chegou a falar e eu, Sim. com aquele receio, até a gente estava conversando ali, a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro. Mas mexia comigo. Então, às vezes, as pessoas, em oração, vai à missa, tem aquela voz de Deus que fala. Convidando. Chamando para uma algo missão. Específico. Isso, vão dizer assim, é a vocação da gente. E quando Deus não dá sossego, né? Não dá sossego, não dá sossego. E quando a gente vai a primeira vez e vê que ali é o ponto-chave onde Jesus está esperando. Eu vejo assim, muito... Além eu levar Jesus, eles trazem Jesus para mim. Impressionante, impressionante isso aí. É impressionante. Mas eu acho, né, Heraldo, que no momento que você chega ali e ao invés de você ver criminosos, marginais, bandidos, ladrões, isso e aquilo, você vê um ser humano. Um ser humano. Uma pessoa que ali está. Né? E o trabalho assim, que a gente busca fazer é levar para eles a dignidade. Aquilo que o mal tirou deles, a gente tenta levar no amor de Deus. E quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas nesse trabalho, Heraldo? Hoje a gente está com 11 pessoas, 11 agentes trabalhando com a gente, que a gente faz as visitas todas as quarta-feiras, no horário do almoço, para facilitar para eles, é um horário Sim. que eles estão lá de siesta, vamos dizer assim, um horário de recolhida, e são 11 pessoas. Mas quando a gente vai, uma às vezes não pode, outras não vão, que a gente entra no presídio, geralmente é em torno de 8 pessoas, 9 pessoas. Mas a verdade, Heraldo, que para o número de encarcerados é bem pequeno, a disponibilidade dos católicos. É em torno de 4.000 detentos que a gente tem lá. 4.000. Muito pouco. Para uma cela, que a cela lá é para 12 pessoas, a gente visita eles lá, tem 32. Você está se referindo bem a essa penitenciária do Putim, né? Penitenciária do Putim, onde a Diocese de Aparecida, na qual eu faço parte, ela visita a penitenciária de Putim. Para outras penitenciárias, tem o Padre José, que ele tem uma credencial, a gente tem uma credencial para entrar, então ele pode visitar as outras penitenciárias da região, a regional, né, que fala. Mas aqui no Putim, a gente... Seria tão bom que fossem... pelo menos uns 30, 40, 50 leigos. Mais dias da semana, se a gente pudesse ir para estar lá, vocês podendo estar lá com eles. Trabalho. É porque, de fato, entra bem dentro daquilo que é a parábola do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou, porque são pessoas feridas na alma, feridas na sua dignidade, verdade, feridas no seu abandono, né? Feridas, talvez até mesmo
no próprio cumprimento da pena, né, estão ali ainda feridas. Um trabalho de bom samaritano. E uma vez perguntaram assim para mim, como você tem coragem? Eu visito eles, eu sou casado, tenho 4 filhos. Sim. E eu visito como se fosse meu filho. Como se fosse um filho que estivesse lá em todos eles. E eu falo isso para eles, eu estou aqui visitando como se fosse o meu filho. Eu acho que é uma coisa assim que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que os outros que vão comigo também, os outros irmãos que vão, é o mesmo sentimento. Porque é um carinho muito grande que a gente recebe em troca deles, esse carinho. Acredito. E eu acho que esse lado da evangelização, ele é fundamental, não é mesmo, Heraldo? Que é o lado afetivo, né? Ou seja, eu não vou lá para ensinar, para dizer que você está em pecado ou não, para ensinar a religião, para dar catequese. Eu vou principalmente para estar ao seu lado, né? Para fazer algum curativo em você e para dizer que você é um ser humano que merece ser amado, né? E é amado por Deus. E que está perdoado. O mais interessante é isso, sabe? A sociedade hoje pune cada vez mais, mas a gente leva para eles lá esse amor de Jesus. Você está perdoado. Vai e não peques mais. Mas hoje eu quero falar para você, você está perdoado. E quando a gente fala isso para eles, a gente vê no olhar deles, sabe, um brilho de esperança. É o que eles precisam. É esse brilho de esperança para quando sair, saber que tem alguém que ama, tem alguém que confia neles. Esse alguém é Deus. No fundo, como você disse, a gente pensa que vai fazer um bem ao outro e Deus faz com que esse bem volte a gente, né? E eu tenho certeza de que nessa labuta sua, nessa disponibilidade, você está sendo santificado por Deus, viu? E você já há muito tempo que está de leigo atuante na sua paróquia? Olha, que a gente faz trabalho lá desde os 16 anos de idade. Que bonito. A gente está fazendo essa caminhada, mas ativamente, assim, trabalhando dentro da igreja como ministro da Eucaristia, ali na paróquia em si. Sim. Eu estou já há 5 anos. 5 anos. Faço parte do movimento da Renovação Carismática Católica. Sim. Desde os 16 anos, participando de grupo de oração, atendimento de oração, aconselhamento. Também trabalhei um tempo dentro da Renovação como coordenador do Ministério das Famílias. Sim. Saindo, falando da palavra de Deus para casais. E isso seria muito bom, né? Que muito mais gente que participa dos momentos de oração com você, dos ministérios dentro da paróquia, pudesse também se disponibilizar a ser um missionário na pastoral carcerária. Seria muito, muito bom mesmo. Heraldo, obrigado por esse testemunho. Você viu, sentiu compaixão e está cuidando. Estamos cuidando. Que Deus abençoe e abençoe a sua família, Amém. né? Vamos conversar um pouquinho com o Lucas. Aqui está esse jovem que trabalha na Fazenda Esperança. Me conta um pouco como é que você conheceu essa Fazenda Esperança, Lucas? Pois é, padre, é uma história longa e muito engraçada. Eu lembro que parando para fazer um concurso público e era aqui em Guaratinguetá. Sei. Você veio de onde? Vinha de onde? Do sul de Minas, Poços de Caldas. Ah, sim. E por causa do nome Guaratinguetá, eu via videoaulas na internet. E por causa do nome Guaratinguetá, um dia eu estava assistindo essas aulas e encontrei um vídeo justamente da Fazenda. E nesse vídeo da Fazenda tinha um padre que convidava os jovens para participar de um projeto de voluntariado, que se chama Espalhando Esperança. E uma frase que esse padre disse, para mim foi muito marcante. Ele disse que era feliz porque vivia junto com os jovens que estavam em recuperação. E para mim aquilo foi uma surpresa, porque eu nunca tinha visto um padre feliz. Um padre que era feliz, ou uma coisa assim. E para mim foi uma surpresa. Mas o seu pároco era muito carrancudo? Não, mas era bem da dele. Ah, sei. E eu nunca tinha visto um padre que dizia que era feliz. Sei. E para mim aquilo me motivou a ir em Guaratinguetá para ver quem que era aquele padre que era feliz. Comecei a pesquisar o que era Fazenda da Esperança, tudo, e descobri que era uma comunidade terapêutica. Isso já me criou uma barreira, porque eu falei assim, vou chegar lá, só tem pessoas vestidas de branco, gente amarrada, internada, todas essas coisas. Então, para mim, superar esse preconceito demorou alguns meses. Sim. Mas criei a coragem, me convidaram para participar de um encontro, vim passar 4 dias em Guaratinguetá em 2015, e justamente quando eu chego na fazenda, eu encontro esse padre. E ele estava ali sentado, num banquinho no chão, de bonezinho, no sol quente, tirando grama do meio de alguns blocos que estavam nascendo. A famosa tiririca, né? E aquilo para mim foi chocante, porque daí eu falei assim, então é por isso que ele é feliz.
porque ele é padre e não deixou de ser aquilo que ele é. Exatamente. E eu queria entender melhor como que era essa experiência. E aí fui me aprofundando mais na fazenda e muitas coisas aconteceram. Assim como voluntário, espalhando esperança, o que especificamente assim você faz? Como que você atua, Lucas? O senhor estava falando bastante de amor aqui, a experiência geral, depois Sim. também da irmã. Me faz lembrar de uma frase que motivou desde o início a fundação dessa comunidade, que é de São João da Cruz. Onde não tem amor, coloque amor e encontrarás amor. Então, um voluntário do Espalhando Esperança, um voluntário da Fazenda da Esperança, ele faz justamente essa experiência, daquele amor que ele recebeu durante a vida, dos pais, dos amigos, da comunidade, da paróquia, ele pode colocar esse amor naqueles irmãos e também naquelas irmãs que por algum momento não se sentiram amadas, né? Pela sua família, por Deus, pela igreja, pelas pessoas da sociedade. E aos poucos a gente vai transformando a vida de cada um deles com essa atitude de colocar o amor. Isso, eu creio que é muito importante, você lembrava de São João da Cruz, mas é exatamente, né? Quanto mais eu espalho sementes de amor, né? Mais eu ganho mais sementes ainda para poder espalhar, sendo amado e podendo espalhar ainda mais, né? Sem dúvida. Eu acho que é importante, né? E assim, você é um grupo muito grande de voluntários, como que é, Lucas? Olha, trabalho não falta. Faltam só os trabalhadores mesmo. O grupo, ele dá conta daquilo que a gente tem a demanda no dia de hoje. Sim. Mas como vai crescendo cada vez mais a necessidade, sempre falta. E claro, sempre fica o convite para aqueles que querem também somar com a gente nessa outra atividade social, né? Hoje nós somos vários jovens espalhados no Brasil e em várias partes do mundo, já que a Fazenda da Esperança está presente em 24 países, com 144 comunidades. E vocês estão sempre lidando em contato direto com aqueles que estão em recuperação. Exatamente. Ou aqueles que não podem porque não têm disponibilidade de tempo, Sim. tudo isso também podem desenvolver outras atividades fora, na faculdade, na paróquia, no seu grupo de jovens, dentro da própria família e sempre em contato com a Fazenda da Esperança. Muito bonito. Também é uma obra de samaritano, não é mesmo? Sim. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Né? E o que Deus devolve para a gente é sempre o amor. Né? Eu tenho a impressão que a gente pensa que vai se desgastar, como diz Heraldo, a gente tem até certo receio do que possa acontecer e de repente parece que a gente já não pode viver sem aquilo. Né? É algo que vai alimentando cada vez mais a vida de cada um de nós. Né? Isso é muito bonito, viu? Mas vamos conversar um pouquinho com a irmã Érica. Como é que você vê, Érica, como que um cristão, um leigo, uma leiga, pode vivenciar um tipo de espiritualidade que leva exatamente a essa dimensão samaritana que o Papa pede que seja de toda a igreja, seja da nossa consagração religiosa, seja do nosso ministério sacerdotal, diaconal. Como colocar bem na essência de tudo isso exatamente essa imagem do samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou. Como que você vê essa espiritualidade, Érica? Eu acredito, parece que não, mas o conceito de espiritualidade na nossa igreja ele é muito atual, ele é muito recente, né? Antes nós tínhamos mais aquela questão de uma vida mais de ascese, né? O conceito da espiritualidade ele é muito, muito nosso, muito contemporâneo. E às vezes a gente fica pensando, né? Espiritualidade é sempre algo que procura me levar a Deus, né? Que me procura tirar um pouco o meu pé aqui do chão e me colocar em encontro com o divino, no encontro com o transcendente. Quase que meio alienado deste mundo, exatamente, né? Às vezes a gente tem mais essa visão, né, de uma espiritualidade que me desencarna, mas muito pelo contrário. Eu acredito que o verdadeiro conceito da espiritualidade me ajuda a me encarnar, né? E foi aquilo que Jesus fez, Jesus se encarnou, né? Então a espiritualidade que Jesus vivia era muito humana, era muito encarnada. E eu acredito que por isso que Jesus conseguiu, né, inclusive enxergar na pessoa do samaritano justamente esse ser humano, né, que tem sentimento
e que consegue, mesmo sendo um pagão, né, porque os samaritanos eram pagãos, mesmo sendo um pagão que não era judeu, que não vivia aquela religião, e conseguiu ver nele uma atitude transcendente, né, que levou ele ao encontro do outro, né? É diferente dos outros dois, né, tanto do sacerdote quanto do doutor da lei, que eram religiosos, mas que ao mesmo tempo não tinham talvez essa vivência da espiritualidade encarnada. Então eu acredito que a espiritualidade samaritana, né, a partir desse texto de Lucas, é bem isso, né? Então é trazer para uma espiritualidade muito encarnada. E eu acredito que é um conceito talvez muito simples, nós às vezes que complicamos um pouco as coisas. É justamente isso. Então, espiritualidade eu sempre costumo definir como dar sentido para as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, eu posso estar na fila de um banco, encontro uma pessoa que quer conversar, quer desabafar, e que acontece muito conosco, né? Que nós que usamos o hábito e somos esse testemunho, né, na sociedade da presença de Deus, né, no mundo, principalmente acontece conosco, né? E aí eu tenho uma disposição, estou preocupada, tentando resolver alguma coisa, vem uma pessoa pedir um conselho. Você. Isso, né? Então, deixa eu dar um sentido para aquilo que eu estou fazendo nesse momento, né? Então, parar, ouvir aquela pessoa, né? E assim acontece em várias situações do nosso dia a dia. Eu creio, né, Érica, que é sempre aquilo que aconteceu com o samaritano. O outro é sempre mais importante do que os meus negócios e as minhas preocupações, né? E na medida que esse outro, de repente, ele está passando por um momento mais difícil, mas eu tenho que relativizar tudo aquilo que me envolve, me ocupa, meu dever de cada dia, e fazer como aquele samaritano, deixa-me voltar para essa pessoa. Você usou uma palavra que eu acho muito importante, o mistério da encarnação. Se o Verbo Divino não tivesse se encarnado na nossa carne, na nossa natureza, desde o nascer até morrer na cruz, não teria existido nenhuma redenção. E, no entanto, ele fez isso para demonstrar até que ponto Deus nos amava e nos ama, né? Estamos vivenciando o Tríduo Sacro, esse mistério tão maravilhoso, mais do que mistério, essa revelação desse amor de Deus em seu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Mistério porque é um absurdo Deus ter feito o que fez para vir ao nosso encontro, para nos resgatar e nos servir. Dizia Santo Afonso, foi uma loucura do amor de Deus, esse mistério da encarnação, esse mistério da cruz, né? Ao mesmo tempo, é tão importante perceber que Jesus se encarnou na nossa natureza humana, frágil, sem tanta força para conseguir superar muitas vezes as contingências, as dificuldades, os pecados da nossa vida. E Ele nos deu essa força com a sua ressurreição. Ele quer transmitir essa vida e vida em abundância para todos nós. Jesus é o nosso grande, eterno, bom samaritano, e Ele está sempre caminhando pelas estradas da nossa vida. Pode ter certeza que Ele é o primeiro que se debruça sobre cada um de nós para curar nossas feridas, para perdoar nossos pecados, para nos fazer levantar, ressuscitar junto com Ele. Vamos então continuar o nosso bate-papo com os nossos queridos convidados que aqui estão. Vou começar mais uma vez com o Heraldo. Vamos lá. Heraldo, que trabalha na pastoral carcerária da nossa Arquidiocese de Aparecida. Uma pastoral que não é fácil, né? Heraldo, é bem mais fácil a gente chegar para o padre e falar assim, padre, eu vou trabalhar aí de ministro da Santa Comunhão, eu vou ser leitor da igreja, eu vou trabalhar na pastoral da infância, dos jovens, né? Nos vicentinos. E a pastoral carcerária? Será que o padre José Ferreira encontra assim, muitos disponíveis? É difícil, difícil. Até mesmo os próprios amigos da gente, a gente comenta e eles falam, mas você vai lá visitar o preso, aquele que fez isso, que fez aquilo, estuprou, matou, roubou, você vai lá visitar ele. É uma falta de fé na conversão do ser humano e na força de Deus, né? E também é uma coisa assim que a gente tem um medo.
É o medo que a gente tem daquilo que a gente vai encontrar. De repente a gente vai encontrar alguém parecido com a gente lá dentro. Verdade? Esse é o medo que... Aí você pensa assim, poxa, eu que devia estar preso aqui dentro. Uma coisa que ficou muito gravada assim no meu coração, quando a gente teve uma visita, o Dom Orlando foi lá. Sim. E o Dom Orlando falou assim, num breve momento que teve com eles, falou assim, a única diferença minha para você é um detalhe, é o agir. Poderia eu estar aí no seu lugar e você no meu. Olha. Então aquilo me chamou muita atenção, falei, realmente é verdade. É o momento, é o dia, é a hora. E eu sempre penso, né, Heraldo, que muitas vezes até digo para Deus, entende? Eu não sou melhor do que ninguém, porque se Deus não tivesse cuidado de mim desde o nascimento, eu poderia ser de tudo, né? Verdade. Ou seja, Deus tem uma misericórdia que vai prevenindo a gente, né? Assim como Ele tem uma capacidade, uma misericórdia que pode redimir quando a gente não teve tantas possibilidades na vida, né? E qual a diferença, padre? A gente vê assim, qual é a diferença do meu pecado para o pecado deles? Qual a diferença do perdão de Deus? Quem vai garantir para mim que o meu pecado, aquele pecadinho que eu fiz, talvez de brigar com a minha esposa ali e deitar com raiva dela, sei, é mais leve do que o pecado deles diante de Deus? É o arrependimento do coração. Você tem razão. É isso mesmo. Sabe, eu não posso, assim... geralmente a gente não julga, a gente já condena, né? A gente já condena. Não vai lá porque... Então, e dentro da minha casa, assim, eu acho interessante que quando eu chego de lá, a primeira coisa que acontece, minha esposa, e aí, como é que foi lá? Aliás, é interessante. Conta pra gente um pouco como que é levar essa experiência da pastoral carcerária para dentro da família, Heraldo. A princípio eles ficaram com medo. Olha, não fala onde você mora, não fala quem você é, não fala isso, não fala aquilo, não fala quantos filhos você tem, não fala nem que você é casado. Senão vem roubar a gente. Mas depois no dia a dia que a gente vai levando as experiências que a gente fez lá. Quarta-feira agora foi dia de visita, eu conversei com um jovem, ele falou assim, que foi muito bom eu ter falado tudo que eu falei para ele de Jesus, porque a mãe dele não vai visitar ele. Ele falou assim, que a mãe dele falou para ele assim, olha, eu te ensinei tudo para ser um bom rapaz. Eu te dei o terreno, te dei a enxada, ensinei a plantar. Agora você está colhendo a coisa errada que você plantou errado. Então eu não vou te visitar. E aí você vai e faz esse trabalho. Então quando você chega dentro de casa e comenta isso com a esposa, você vê que a esposa olha assim para você e fala, puxa vida, é verdade. Isso se reflete também, ecoa dentro da comunidade? Ecoa. A gente vai nas reuniões de CPP, por exemplo, e as pessoas perguntam, nossa, você está na pastoral ainda? Estou. E aí, como é que está lá? Como é que é isso? Infelizmente, a gente mostra, fala, mas o que eu queria, assim, quando falar, mover o coração deles e sentir que eles sintam a vontade de ir. Mas a gente vê, assim, que eles elogiam, eles falam, mas falam assim, queria ter a coragem que você tem. Eu queria ter a coragem que vocês têm para ir lá visitar. Eu falo para eles, eu queria que você tivesse um tempinho para ir a primeira vez e ver como que é. E não é questão de coragem, não é mesmo? Não é. Eu acho que é só uma questão de uma pequeníssima disponibilidade, porque na hora que você toma a decisão, não é, Heraldo? Deus entra. É Ele que vai na frente, é Ele que fortalece você, né? Verdade. E você acaba, às vezes, fazendo coisas que você nem pensava que era capaz de fazer ou de falar. E Deus fala com a gente em todos os momentos. O que a irmã falou aqui há pouco tempo agora, né, ela estava falando de a gente querer buscar as coisas lá em cima, celestiais, e a gente querer fazer uma experiência lá do céu. Mas Jesus fala, o reino do céu está próximo. Pertinho. É a gente ir ao encontro daqui, encarnado, Jesus encarnado na outra pessoa. Está acontecendo no reino do céu. É. Mas vamos conversar um pouquinho com o Lucas também, da Fazenda Esperança. Lucas, essa experiência sua como jovem, como que tem repercutido na sua vida pessoal, Lucas? Olha, para mim foi um desafio desde o início ter que deixar tudo, né? Renunciar. Eu lembro que esse mesmo padre que eu comentei... Como assim? Você renunciou a tudo que você ia fazer, seus sonhos? Os sonhos, ao concurso que eu ia participar para estar aqui, porque aquele padre que era feliz mexeu muito com a minha história. E esse bendito padre, no dia 17 de maio de 2015, para mim eu lembro a data porque foi muito significativo. No evangelho daquele dia tinha essa frase, ide pelo mundo e pregar o evangelho até os confins da terra. E aí esse padre perguntou, quem de vocês jovens que estão aqui querem viver concretamente essa frase? E aí eu no impulso levantei a mão. Olhei para o lado, outros 3.
Acabou a missa, ele falou, olha, você vai para a Argentina, os outros 2 pro Paraguai e o outro pro México. Já já emigrou vocês no ato. Ali eu já fui para a missão. Voltei para minha casa, fiquei alguns meses na minha casa, me preparando tudo. Sua família aceitou? Foi um desafio para minha mãe. E aí ela jogou a batata quente na minha mão. Ela falou assim, se você quer ir, então você arruma o dinheiro, você se organiza para ir. Olha, eu já fiquei na Argentina durante 1 ano e meio, foi uma experiência muito bacana. Sim. Atualmente estou morando em Guaratinguetá, fazem 3 anos também, junto com outros 115 jovens que também estão fazendo esse processo de recuperação. Já tive a oportunidade também de, em outros momentos, na Jornada Mundial da Juventude. Você esteve lá? Para também transmitir essa experiência que vivemos. Sim. Também o ano passado de encontrar com o próprio Papa, de entregar um presente para ele. De Roma? Podíamos ir em Roma participar do Fórum Internacional de Juventude, quando estava toda aquela dinâmica do sínodo. Sim. Então também essa resposta daquela experiência que a gente vive com esses jovens, de também dizer para a igreja que hoje também é possível transformar a vida desses outros irmãos que estão aí na sociedade gritando, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Que bom, viu? Que Nossa Senhora pudesse despertar muitos e muitos outros jovens, né? Sim. E de tal modo que eles nem precisassem recorrer a, uma droga para poder escapar daquilo que muitas vezes os angustia no dia a dia da vida, porque de fato acaba sendo um recurso para quem não encontrou ainda um sentido, um ideal, uma meta para a sua existência, né? Exatamente. E você gostaria de dar uma mensagem para esses jovens, Luca? Olha, eu gostaria de dizer que aquilo que me inspirou a vir para a Fazenda foi o desejo de encontrar um sentido de vida. Sim. Viver na comodidade de já ter terminado a minha escola, tinha conseguido meu primeiro emprego, me preparando ali para um concurso, já não era o suficiente. Sempre senti que faltava algo a mais. Talvez era aquilo que a irmã dizia, de entender a vontade de Deus na minha vida, ter essa espiritualidade. Hoje, o que tem faltado aos jovens e o que tem faltado na sociedade, de fato é isso, né? Ter um sentido de vida. Porque é tão triste ver tantos jovens, por exemplo, da minha idade em depressão, muitos pensando no suicídio, muitos se matando, muitos se drogando. Eu acolho, por exemplo, alguns meninos que têm a minha idade na Fazenda da Esperança. Sei. E aí eu me pergunto, onde eu estava, por exemplo, quando ele começou a entrar nas drogas, né? Então, de fato, aquilo que nos separa, como o Ederaldo diz, é o agir. Eu podia estar ali, ele podia estar no meu lugar, né? Então, que bom seria se todos os jovens pudessem fazer essa experiência, de encontrar o sentido de vida que o faz feliz e sentir realizado. E tanto você como o Heraldo trazem assim uma marca muito importante para ser um verdadeiro missionário de Jesus, essa humildade, né? Nós nunca entramos diante do outro para dizer eu estou num grau superior, né? Mas como vocês diziam, né? Eu poderia estar no seu lugar e talvez até mereceria estar no seu lugar, e Deus veio ao meu encontro e me ajudou antes que eu ficasse ferido demais, né? Irmã Érica, escutando tudo isso, o que você sente, minha irmã? Você que é consagrada, o que é que toca aí no seu coração? Eu acredito que tanto o trabalho como a experiência, né, do Heraldo e do Lucas tem uma coisa em comum, né? É a libertação, né? Eu acho que é uma palavra que comunga das duas realidades, tanto da pastoral carcerária quanto do trabalho da Fazenda da Esperança, né? Todos que estão ali buscam a liberdade, né? Buscam essa libertação. E é uma libertação que talvez mais do que física, vamos assim dizer, né? Ou da sua dependência das drogas, ou dessa situação mesmo de estar preso, é mais uma libertação de se sentir pessoa, né? Como já foi muito comentado. Por dentro dela, né? É uma libertação mais assim, pessoal, né? E eu acredito que esse é o trabalho redentor, né? Do Redentor. Né? O Redentor, ele quer isso. Então, o Cristo, né, que nós comungamos na nossa fé cristã, ele justamente quer isso. Ele quer nos resgatar, ele quer nos libertar, né? Ele quer a nossa redenção. Ele nos quer ver cada vez mais próximos da pessoa dele e de Deus, né? Como filhos e filhas de Deus que somos. É verdade. Então, eu acho que essa é a principal, né, característica desse, né, trabalho aqui, e também de um trabalho que envolve a espiritualidade, porque ambos envolvem, né, essa preocupação de levar o Evangelho, de levar a Boa Nova,
né, de levar uma espiritualidade para essas pessoas, né, e que seja uma espiritualidade redentora. Heraldo, você gostaria de dizer uma palavrinha final? Eu gostaria de dizer assim, padre, que os pais prestassem atenção nos filhos. Um abraço, independente do que o filho fez, sabe? Eu vejo lá no cárcere, um abraço cura, um abraço liberta, ainda mais de um pai ou de uma mãe falando para o filho que o ama. Abandonar, não é isso que Jesus nos ensina. Então, que os pais que hoje têm seus filhos no cárcere, a visita não seja somente para levar alguma coisa, mas levar esse abraço e falar para o filho, eu te amo. Muito obrigado, Heraldo. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Cada dia mais o seu trabalho, sua vida. Amém. E você, Lucas? Olha, padre, se eu pudesse dizer uma coisa para o jovem, é que ele possa ser feliz. Sim. E que... Encontre um padre feliz. Encontre um padre feliz, né? E depois, nessa experiência também de sair de si. Não pode só achar que essa é a rotina da nossa vida. Precisa de algo a mais. Como seria que bonito se todos os jovens pudessem ter esse brilho no olhar, como o Heraldo, a irmã, o senhor, como eu tenho o brilho no olhar, de ter encontrado aquilo que te faz feliz, né? Hoje tantos jovens de cabeça abaixada, triste, mas é isso que precisa, né? Voltar os brilhos nos olhos dos nossos jovens. Que bom. Muito obrigado, Lucas, né? Nossa Senhora continue abençoando o seu ministério, a sua missão, né? Suas palavras finais, querida irmã Érica. Eu trago presente a frase da nossa fundadora, Madre Felici Braga. Sim. Inclusive aparecidense, né? Nascida aqui em Aparecida. Ela diz assim, na carta de aprovação das nossas constituições: o amor será a nossa meta, a nossa busca, o motivo da nossa existência. E então convido também, né, jovens que queiram somar conosco essa corrente do amor divino, né, que venham fazer parte, porque esse é o nosso carisma, né, como mensageira do amor divino, é irradiar o amor divino. Outra frase da nossa fundadora é essa, né, a mensageira primeiro tem que ser concha para depois ser canal. Então é a nossa vida de oração, a nossa vida que é um dos nossos, né, principais, uma dimensão do nosso carisma, que é os retiros espirituais, a espiritualidade, sim, que nos leva também ao encontro do outro, né, na promoção humana, na catequese, que são as outras dimensões do nosso carisma. Muito obrigado, Érica. E o que a gente pode desejar para você é que você tenha uma descendência bem grande, viu? Amém. Muitas outras vocações. Está aí então, meu querido irmão, minha querida irmã, você viu que tão bom a gente poder viver a Semana Santa, o Tríduo Sacro, meditando o mistério da paixão de Jesus e principalmente sabendo essa palavrinha que nós vemos no bom samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou, continua sendo o grande convite de Jesus para todos nós, se queremos ter a vida eterna, se queremos ressuscitar com Ele em cada Páscoa que celebramos. E é com o desejo, desde já, de uma santa, uma feliz Páscoa, que a gente pede a bênção, a intercessão de Nossa Senhora para todos nós, para todos vocês. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre Heraldo, sobre Lucas, sobre irmã Érica, sobre todos aqueles com quem eles atuam e trabalham. Que esta bênção traga paz, traga vida, traga amor e permaneça para sempre. Amém. Amém.